Bom dia, 22/4/2023. Estamos por aí fazendo a obra de Deus. Quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor para nós, que está em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém consegue deter a mão de Deus. Ninguém consegue parar a mão de Deus. Ela é muito poderosa. Ela é muito pesada. Este texto sagrado que eu acabei de ler mostra o grande poder do Onipotente. Mostra um pouco da grandeza do nosso Deus. Ele é o eterno. O eterno eu sou. O eterno todo-poderoso. O eterno Criador. O eterno digno de ser louvado, adorado e glorificado. E ninguém pode impedir o seu agir. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Antes que o sol despontasse pela primeira vez no horizonte, o Senhor nosso Deus já existia. E operando Deus, quem impedirá, diz o versículo que nós acabamos de ler. Meu irmão, a Bíblia fala para nós que Deus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. E esse versículo, ele é tão forte, tão poderoso, tão tremendo como toda a Bíblia, que diz: antes que houvesse dia, eu sou. E os originais diz: antes que houvesse tempo, eu era. Eu sou. Antes que houvesse dia, antes que houvesse estrelas, universo, Ele é. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o mentor de toda a criação, seja no céu, seja no universo, seja na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis. Por isso a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvores e adorações. Por isso que um dos maiores pecados da humanidade é não reconhecer a grandeza de Deus. É não reconhecer a criação de Deus. É não reconhecer a glória desse Deus eternamente Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que o sol despontasse pela primeira vez na história, o nosso Deus já existia. Antes que o calendário da história universal começasse a registrar o primeiro dia, o nosso Senhor já existia. Eu ainda vou além. Antes que houvesse eternidade, Ele já existia. Eu era, disse Deus, porque a eternidade é filha dele. Se ela é filha, ela veio depois. Então Ele é antes da eternidade. Meu Deus, que profundeza, que coisa, é de travar nossa mente. Mas a Bíblia diz isso. Lá em Isaías ele disse: eu sou o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, Ele a criou. Então Ele é antes. Ele é antes do tempo, Ele é antes da eternidade. Ele não existe por causa da eternidade. A eternidade que existe por causa dele. Ele não existe por causa do tempo, é o tempo que existe por causa dele. Ele não existe por causa da luz, é a luz que existe por causa dele. Ele não existe por causa da glória, é a glória que existe por causa dele. Aleluia! Bendito seja a esse Deus que vive e reina para sempre.
Herodes morreu comido de bicho, diz lá em Atos, porque não rendeu glórias a Deus, porque não reconheceu a grandeza, a profundeza da graça do nosso Deus. Todos que rejeitam esse Deus, que desprezam esse Deus, que abandonam esse Deus, que viram as costas para esse Deus, na eternidade vão ter que encontrar com ele no juízo final. E a Bíblia diz que mesmo no juízo final, sendo condenados, todos, salvos ou não salvos, terão que se curvar e toda língua terá que confessar que só Ele é o Senhor, só Ele é o Criador, só Ele é o Deus eterno. Então é melhor você se render a Cristo, é melhor você se render a Deus hoje, agora. É melhor você se humilhar e aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer que tudo que existe é por causa de Deus. Tem nada que é obra do acaso. Não tem criação do acaso. Não tem uma explosão que surgiu tudo. Não tem uma metamorfose que foi transformando a cobra em jacaré. Não, meu irmão. Deixa de ser iludido. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E criou Deus o céu e a terra. E ele foi criando os animais, o universo, o céu, a água, o sol, a lua, tudo na medida certa. Deus é o Criador e não tem outro. O Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Ao Senhor a glória e o louvor e a adoração de eternidade a eternidade. João 8,58, ele diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse, lá em João 8,58, na verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Foi quando Moisés perguntou para ele: quando eu chegar diante de Faraó, ele vai me perguntar quem enviou, qual é o seu nome, o que eu vou dizer para Faraó. E o Senhor Deus disse: diga a Faraó que o eu sou que sou me enviou. E diga a Faraó que eu vou encontrar com ele no meio do caminho. Nós estamos servindo o maior de todos. Nós estamos louvando, adorando, glorificando, trabalhando para o maior de todos. Nós não servimos o menor, o mais ou menos menor, o 80%. Não, nós servimos o maior, que é o Deus Criador do céu, da terra e o que existe antes de todas as coisas. A Ele glória para sempre. Colossenses 1:17, a Bíblia diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo existe por Deus, por Cristo, e tudo que existe sem Ele não existiria. É por isso que nós temos que nos curvar, olhar para o céu e dizer: Senhor, falta verbo para expressar a sua grandeza, falta verbo para expressar a sua glória e o seu poder. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus pré-existente. Ele existe antes de tudo. E Ele é o Deus onipotente. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Diz o versículo. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13, parte B. Ninguém consegue deter a poderosa mão de Deus. Ele é o Deus onipotente. Israel ficou cativo no Egito 430 anos. Mas o dia que o nosso Deus resolveu levantar sua mão e estender sobre o Egito, virou o Egito de cabeça para baixo. Faraó tentou de várias formas segurar o povo e deter a mão de Deus,
mas foi incapaz, porque qualquer um é incapaz de deter a mão de Deus. O diabo conhece o peso da mão de Deus. Os pastores experientes conhecem um pouquinho do peso da mão de Deus. Aqueles que já foram tratados seriamente por Deus conhecem um pouquinho do peso da mão de Deus. Então levemos Deus a sério, façamos com sinceridade sua obra, porque Deus é amor, paz, justiça, maravilhoso. Deus é tremendo, mas a Bíblia também diz que Deus é um fogo consumidor e corrige e açoita aquele a quem ele ama, que tem por filho. Jó, capítulo 9, do versículo 11 ao 12, o patriarca Jó, ao se sentir incapaz de escapar das mãos de Deus, ele diz: eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não percebo, eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Quem pode deter Deus? Ele é soberano, absolutamente soberano, eternamente. Quem pode detê-lo? Quem pode falar que ele está errado? Pelo exemplo que Deus nos dá, ninguém pode. Ninguém tem condições de falar. Nem homens, nem anjos, nem pastores, nem ninguém. Porque ele é perfeito eternamente. Alaxéia, canta lamahai. Eu sinto a glória, eu sinto a presença desse Deus maravilhoso. Rande calamande casita labachuri elamahais. Glória ao teu nome eternamente, Senhor. Jó 42:2 está escrito na palavra. O patriarca Jó, já consolado pelo Senhor, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. José, quando descobriu que Maria estava grávida, ele pensou: eu não toquei nela, eu não tive relação com ela, eu não tirei a nudez dela, eu vou fugir, porque esse povo vai me matar. E ela está grávida, certamente é de outro homem, porque eu não toquei nela. E secretamente ele preparou a mala para fugir embora, desaparecer secretamente. Quando ele preparou a mala e ia fugir, o anjo enviado de Deus, de José, desfaz a mala, porque o plano é divino, o projeto é de Deus e não pode ser frustrado. O que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, e o que está no ventre, no útero dela, é Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. É o que Jó disse: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não pode. Fica firme, fiel, porque os projetos e planos que Deus tem na sua vida será levado adiante e Deus os cumprirá. Isaías 14:27, a Bíblia diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem validará o decreto de Deus? Quem enfrentará Deus? Todos que enfrentaram perderam. E todos que ainda hão de enfrentar pela soberba, orgulho, vão perder também. Porque Deus nunca perdeu uma batalha, a não ser aquelas que ele permitiu por estratégia dele mesmo, para que no final o nome dele fosse glorificado. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é todo poderoso. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, ninguém consegue impedir o seu agir. Meu irmão, se renda a Deus em louvores, em gratidão, em glória, em adoração, para o resto dos seus dias, para você viver na eternidade com Deus. Deus te abençoe.